quero que você abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Filipenses. Capítulo 12, no versículo 3. Eu quero te dar 3 conselhos para ser um discípulo de Cristo. Filipenses 2, versículo 3, vai dizer assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Em outra versão vai dizer: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Pai, essa é a tua palavra. Ministra o nosso coração, Jesus. Porque não é aquilo, Pai, que queremos falar, mas é aquilo que os céus ordenam falar. Talvez, Pai, não seja aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir. Então, em nome de Jesus, ministra o nosso coração nessa manhã. E que teu nome seja glorificado no meio de nós. Amém. E amém. Você pode sentar. É claro que para ser um discípulo de Jesus existem muitos critérios, muitas direções. Para ser discípulo basta imitar, né? Imitar. O discípulo é aquele que imita. Então, se eu sou o imitador de Jesus, eu me torno um discípulo dele. Mas não tem como ser discípulo de Jesus ou dizer que é um discípulo de Jesus se as nossas ações e conduta não convergem à ação e conduta de Cristo. Se nós não o imitamos. Mas nessa manhã eu só quero te aconselhar, né? Trazer para o seu coração 3 conselhos sobre como e o que é ser um discípulo de Cristo. O primeiro conselho nessa manhã, vou ser bem breve na palavra, é ter humildade. Eu gosto mais dessa versão aqui: não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade. Nós estamos numa direção espiritual nesse ano, de estarmos trabalhando a questão de sermos uma família da fé. Toda semana, essa semana eu falhei porque foi muitas emoções e eu não consegui gravar. Mas toda quarta-feira a gente tem disponibilizado o devocional sobre o que é ser uma igreja família. Nós temos direcionado os pensamentos nesse caminho, para que nós entendamos que a igreja não é um lugar que se frequenta. A igreja não pode ser um lugar desconexo, sabe? Onde não há uma conexão entre os irmãos. A igreja precisa ser vista como um lugar. A igreja precisa ser vista como uma família. E nós temos pregado e ensinado sobre isso, para que a gente possa convergir com aquilo que os céus estão liberando sobre nós. E essa mudança de mentalidade é importante. Só que, para que sejamos essa família, nós precisamos, em primeiro lugar, sermos humildes. Paulo nos direciona nessa palavra: não façam nada por ambição, nem por vaidade. Eu sei que você já conhece essa verdade, mas eu quero reiterar nessa manhã. O problema não é o que fazemos. O problema é o porquê fazemos. A questão não está se eu faço muito bem. Eu posso fazer tudo muito bem. A questão está o porquê que eu faço muito bem. Qual a motivação do meu coração quando eu faço aquilo muito bem? Qual é a motivação do meu coração quando eu me coloco para fazer alguma coisa, dentro ou fora da igreja? A humildade não está na roupa que você veste, a humildade não está no sapato que você usa. A humildade não está na maquiagem, na presença ou na ausência da sua maquiagem para as mulheres. A sua humildade não está na sua roupa. A humildade está dentro do seu coração. Eu conheço pessoas pobres de Maré de Si, que são extremamente orgulhosas. E já vi pessoas ricas eu não conheço ninguém, mas muito bem, com poder muito bom aquisitivo e que são extremamente humildes. Porque a humildade não está nas coisas, a humildade está na motivação do coração. Entende? Humildade, sabe aquela pessoa que quando
Deus me lembrou de uma coisa agora engraçada, mas não vou falar não. Sabe aquelas pessoas que têm prazer, porque é um prazer, de se mostrar pior do que é, mais pobre do que é. Você já conheceu alguém assim? Queridos, isso esconde uma estrutura de orgulho terrível. Isso não tem nada de humildade. Humildade não é pensar menos de si, não é me rebaixar. Humildade é pensar menos em mim e mais no outro, porque é isso que está na palavra. Considere cada um os outros superiores a si mesmo. Então não é dizer, não é me rebaixar que eu vou estar sendo humilde. Por muito tempo eu pensei assim. Por muito tempo, por muitos anos, eu me rebaixava achando que aquilo ali era humildade, até que eu aprendi essa verdade, de que não é. Se Deus me fez inteligente, eu sou inteligente. Eu conquistei muitas coisas porque me dediquei a conquistá-las, e isso não é demérito. Às vezes a gente vê a pessoa falando, eu fiz, aconteci. A gente precisa ter essa sensibilidade de discernir quem está se autopromovendo, entende? Porque existem aqueles também, assim como tem aqueles que se rebaixam para se parecer humilde, tem aqueles que se autopromovem o tempo todo porque tem necessidade de afirmação, mas não é sobre isso que a gente está falando. Pensa no seu coração agora. Tudo que você faz, entenda que quando você se menospreza, você não está agradando o coração do seu Pai. Porque se Ele te fez a imagem e semelhança dEle, é porque Ele acredita em você. E se Ele acredita em você, você tem que acreditar em você também. Entende? Então, assim, a gente tem lutado para que a gente deixe de pensar, e eu falo a gente porque eu me incluo nisso. Eu não consigo, eu não posso, é difícil. Você tem um Pai que pode todas as coisas. E se você é o Pai pode todas as coisas, você pode todas as coisas junto com Ele. Você não pode ir fora dEle. Você não pode ir apartado dEle. Mas você pode tudo com Ele. Isso não é humildade. Humildade é, eu sei que eu posso tudo e eu vou usar esse posso tudo para quê? Para considerar o meu irmão maior do que eu. Para servir o meu irmão. Para servir ao Senhor. Para servir ao reino. Entende? Isso é ser humilde. Então, tudo que você fizer, não faça para você. Faça para o reino. Até para trabalhar. A Bíblia diz que quando nós trabalhamos, nós precisamos trabalhar como para o Senhor. E tudo que fazemos, precisamos fazer para o Senhor. Porque se a nossa motivação estiver correta, tudo que fizermos, seremos bem-sucedidos. Então pense menos em você. Não pense menos de você. Por muitos anos, eu já contei esse testemunho aqui. Eu acreditava que se eu me vestisse um pouco melhor, não que eu não fosse vaidosa, que nunca foi muito minha praia esse negócio. Mas o Senhor está me melhorando. Mas por muitos anos eu acreditava que se eu me vestisse um pouco melhor, eu ia sair do contexto, sabe? Não sei se você conseguindo me entender. E aí a Glaucia começou a me motivar. Porque vocês viram a revolução que a Glaucia viveu alguns anos atrás, né? Uma revolução. Um dia ela vai contar o testemunho dela aqui. E ela falou assim, foi uma palavra sua que mudou a minha vida. Falei, meu Deus, que palavra é essa que serviu para ela e não serviu para mim? Conta para mim, Glaucia. Aí ela me lembrou do dia. E vendo a pastora Marinês também foi uma grande inspiração para que eu pudesse mudar a minha mentalidade. E aí, num culto, eu lembro o dia, o culto que nós recebemos o distrito aqui. E como presidente distrital, eu estava recebendo o distrito aqui. E aí foi aquele dia que a gente se arrumou mais um pouquinho. E foi um número de pessoas que chegaram para mim e disseram o quanto eu estava linda, que eu tinha que andar sempre assim. Eu falei, interessante. Então, eu posso ser inspiração para essas mulheres. Entenda, alguém sempre vai se inspirar em você. E você sempre vai se inspirar em alguém. Então, nós somos inspirados e nós somos inspiração para alguém.
Então aprenda que você é inspiração. Agora você tem que entender, inspirar para quê? Inspirar por quê? Seja sempre uma inspiração do Senhor na vida de alguém. Humildade, eu estou falando de uma questão mais estética, mas a humildade, ela reconhece quando se erra. A humildade nos faz entender que nós não somos perfeitos. O orgulhoso, quando erra, ele encontra sempre uma justificativa para o seu erro. Ah, mas é porque. Ah, mas porque fizeram. Ah, mas porque ele não... Queridos, entenda uma coisa. Você discerne o orgulhoso do humilde da seguinte forma. Quando ele é confrontado, o orgulhoso tem sempre uma desculpa para dar para o seu erro. O humilde, não importa se ele estava certo ou se ele está errado, ele vai querer parecer com Jesus. Então, olha para você, não olha para o seu irmão não, porque eu tenho certeza que você pensou em alguém agora. Eu tenho certeza absoluta que você se... Ó, eu vou dar a imagem para vocês. Quando eu falei isso, você se viu num quadro, você se viu numa cena e você viu alguém fazendo isso com você. Sim ou não? Mas esse alguém é você, porque quem está ouvindo é você. Então, toda vez que num confronto, não estou falando de afronta, estou falando de confronto. Toda vez que confrontado por alguém ou por Deus, ou pela situação, você tem desculpa para dar, o orgulhoso é você. E Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando eu estou certa e alguma coisa acontece, em algum momento, no momento mais adequado, eu posso chegar e conversar, olha, a situação é essa. Mas se você reconhece que você errou, o problema do orgulhoso é que ele nem reconhece que errou. Mas entenda o seguinte, não dê desculpas, não dê justificativas. Reconhece. Olha, eu errei, mas você também. Quem te justifica é o Senhor. O teu juiz e o teu advogado, tem aquela música? Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. É assim. Você não precisa, se você está certo, você não precisa se justificar. O próprio Deus te justifica. E olha que eu vivo isso na pele. Se eu fosse dar vazão a tudo que dizem, eu nem aqui estava mais. Mas se você está certo, só se cala. Porque o Senhor vai te justificar. O Senhor vai te defender. E quando Ele defende, Ele não defende no secreto, Ele defende em público. Ele te honra em público. Agora, se você é daqueles que sempre que diante de uma situação você tem desculpa para dar, reveja as intenções do seu coração. Porque o humilde, ele reconhece quando ele está errado. A humildade requer que nós sejamos pessoas que dê oportunidades. Porque o humilde entende que ele não é detentor de tudo. Então ele dá oportunidades. E dar oportunidade é dar oportunidade de chance para que pessoas errem. Às vezes a gente se fecha na nossa verdade. Não damos oportunidade a pessoas porque não queremos que elas errem. Só que nós erramos. E ninguém cresce se não errar. O problema não está no erro. O problema é cometer o mesmo erro muitas vezes. Porque não há crescimento sem erro. Não há crescimento sem queda. Eu lembro de uma criança. Hoje minha filha completa 10 anos. Hoje ela anda, ela corre, ela pula. Mas eu tenho Samuel de 1 ano e 6 meses. Não sabe pular ainda. Antes de começar a andar, caiu muitas vezes. Ele só aprendeu a andar, ela só aprendeu a andar, porque um dia eles caíram muitas vezes. E assim é a nossa jornada cristã. Nós vamos cair algumas vezes. Mas não é para ficar na queda, é para levantar e continuar. E nós precisamos dar oportunidades. Entendendo que assim como um dia eu aprendi, o meu irmão vai aprender também. E como irmão mais velho, sabe? Eu quero que você se veja agora como um irmão mais velho. Como irmão mais velho, eu vou ajudá-lo nessa caminhada. Amém?
Segundo, nessa linha, né? Eu quero que você vá comigo lá em Jeremias, volta um pouquinho. Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Vai dizer assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Na NVI vai dizer: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ninguém te conhece melhor do que aquele que te criou. Ninguém. Nem você mesmo. Quantas vezes nós ouvimos, nós vimos, e às vezes nós vivemos situações em que a gente tem ações que a gente fala assim: eu nunca pensei que eu faria isso. Eu nunca pensei que eu diria isso. Eu nunca pensei que eu agiria assim. Eu nunca achei que aquela pessoa faria isso. Quantos já não pensaram dessa forma? Sabe por quê? Porque nem você se conhece, nem eu me conheço. Só há um que nos conhece no profundo da nossa alma, que é o Senhor. E é Ele que esquadrinha, é Ele que examina, é Ele que vê. O segundo conselho que eu quero te dar nessa manhã: seja antes de fazer qualquer coisa. Tudo que fazemos precisa ser reflexo daquilo que somos. Deus não está preocupado com o que você faz. Ou melhor, Deus não está preocupado com a ação, Ele está preocupado com quem faz. O que vale é a motivação e não a ação. Volto a falar de motivação. E eu me lembro da oferta de Caim e de Abel. O que aprovou um e reprovou o outro não foi a oferta em si. Foi o que estava no coração. Se você ler a história pura, você vai ficar até com pena do Caim. Mas se você entender o contexto da história, você vai ver que Deus sonda. Abel deu tudo que ele tinha, o melhor que ele tinha. Por isso que a oferta de Abel foi aceita. Nós precisamos entender que o que eu sou para o Senhor, Ele que sonda e conhece o profundo do meu coração, Ele sabe. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo. Às vezes a conduta, aos seus olhos, está sendo a conduta correta. E a Bíblia fala que há caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos de vida, mas ao final são caminhos de morte. Isso nos faz entender. Eu sempre falo esse versículo porque ele me traz muito temor. Ele me traz muito temor porque nossos olhos nos enganam. Os nossos pensamentos nos enganam. As nossas motivações nos enganam. E o tempo todo nós precisamos pedir ao Senhor um coração puro. Porque o coração puro, ele retrata ações puras. O coração puro, ele é manifestado por ações puras. Uma oração que eu sempre faço: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Jesus, passa o teu sangue nos meus olhos. Passa o teu sangue nos meus ouvidos. E é uma oração que eu te aconselho a fazer nessa manhã. Porque tem pessoas que estão sendo levadas pelos ouvidos. Eu não estou falando aqui, eu estou falando de uma forma geral. Não tem nenhuma revelação, não, pode ficar tranquilo. Tem pessoas que são levadas pelos seus olhos. E nem tudo que você vê é verdade. Eu estava atendendo alguém alguns dias atrás. Eu falo alguém porque não é porque eu estou escondendo
a identidade, é porque eu não lembro mesmo. Eu lembro da cena, mas não lembro a pessoa que estava na minha frente. Graças a Deus por isso. Mas eu lembro que eu, inclusive, desenhei um lustre. Acho que era um lustre. E desenhei, porque foi a cena que me veio. Um lustre. Vamos pensar nesse data show. Olha para o data show agora. Todos vocês estão em posições diferentes. Existe o fato e existe a interpretação do fato. Se esse negócio despenca e quebra, é um fato, não é? Todo mundo que vai... Se alguém chegar lá fora e perguntar o que aconteceu naquela manhã, todos vocês, sem exceção, vão dizer: o data show caiu e quebrou. Por quê? É um fato. Mas quem está lá atrás vai ter uma visão diferente do que quem está aqui na frente. Quem está nas laterais vão ter uma direção e uma visão diferente do que quem está no centro. O barulho para a Jaqueline e para a Idalina vai ser completamente diferente para a Mariana e diferente para a Rafaela, porque elas estão ali perto, elas estão mais distantes. Eu estou aqui em cima, numa altura um pouco maior, eu posso ver coisas que o Edson lá atrás não vai ver. Vocês conseguem entender isso? Uma coisa é o que acontece, outra coisa é como eu reajo e o que eu entendo sobre o que acontece. O fato é, o data show caiu. E ninguém vai poder refutar isso, porque todos nós vimos o fato. Agora, como eu e você vamos interpretar o fato, é de acordo com o nosso coração, com as nossas experiências, com a nossa história, com os nossos traumas, com as nossas feridas e também com as nossas curas. Isso tudo está no coração. Isso tudo está no coração. E o Senhor está esquadrinhando o nosso coração. E eu queria nessa manhã que você fizesse essa oração comigo. O melhor é que você adotasse essa oração na sua casa. Senhor, passa o teu sangue nos meus olhos. Passa o teu sangue nos meus ouvidos. Passa o teu sangue nos meus lábios, nos meus pensamentos e nas minhas emoções. Para lavar e para tirar tudo, toda impureza, toda sujeira que vai se acumulando e às vezes eu não percebo. E às vezes isso vai direcionando nossos caminhos para longe daquilo que Deus quer. E eu não estou falando de igreja, eu estou falando de propósito. Porque você pode estar dentro da igreja e completamente distante do seu propósito. E o Senhor vai alinhando. Se a gente pedir para lavar, Ele vai lavar. Então seja em nome de Jesus. Provérbios 21, 2 vai dizer: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, é correto aos seus olhos, mas o Senhor é que sonda o coração. Às vezes a gente se engana para a gente mesmo. E só o Senhor pode discernir os nossos pensamentos. Em nome de Jesus. E o terceiro convite, o terceiro conselho que eu quero te dar nessa manhã, está lá em Mateus. É uma responsabilidade que o Senhor nos confiou. Cadê, gente? Vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Os dois primeiros conselhos têm a ver com ser, esse tem a ver com fazer. Se estivermos com a motivação correta. Cadê? Quando a gente não está com a nossa Bíblia comum, a gente fica meio perdido, né? Mas vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Fala de uma ação. Você pode ler comigo? Lê alto. Buscar é uma ação. É uma decisão. E a outra está lá em Mateus capítulo 18, no versículo 15. A partir do 15, mas na verdade,
Eu quero só o versículo 18. 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra está ligado nos... E tudo que desligardes na terra está desligado nos céus. A nossa responsabilidade como discípulos de Cristo é trazer o céu para a terra. E o caminho para que isso aconteça é primeiro buscando o reino em primeiro lugar, ou seja, dando prioridade ao que é mais importante. Se você buscar o reino na sua vida em primeiro lugar, você não vai ter problema financeiro, você não vai ter problema profissional, você não vai ter problema emocional, você não vai ter problema familiar, porque o que é mais importante você vai estar buscando, e o que tudo que deseja o seu coração. A palavra também diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. É como entrar no rio. A gente não tem falado tanto de rio, de fluir no rio, de mergulhar no rio. O rio é que conduz. Se eu mergulho no rio, se eu busco o reino, o rio vai me conduzir. Eu não preciso buscar. Quando eu preguei sobre obediência, eu lembro que eu falei de Deuteronômio 28. Se você é obediente, se você faz aquilo que Deus quer que você faça, se você está dentro do reino, as bênçãos te seguem. Você não precisa correr atrás delas. Então, são duas ações. Buscar o reino e ligar os céus. O discípulo de Cristo, ele liga os céus, ele traz os céus. Ligar os céus é trazer a realidade do reino que já está liberado, para que ela se execute na terra. E essa é a nossa responsabilidade. Isso não é uma escolha. Isso é uma responsabilidade. Todo discípulo de Cristo precisa trazer a realidade dos céus para a terra. Eu não estou falando de moveres, embora o mover esteja incluído nisso. Eu estou falando disso aqui. Eu não penso mais como a terra, eu penso como os céus, porque eu sou cidadão dos céus. Eu busco o que é mais importante. E o que vem determina o que eu penso, determina o que eu sinto e determina como eu ajo. Só que isso é decisão, isso é ação. E eu quero te dizer uma coisa. Está escrito aqui, planejamento e atividade são importantes, mas o foco é o que o reino traz. É o céu. A aprovação dos homens não é sinônimo de aprovação divina. Guarda o teu coração das críticas e dos elogios. Porque Moisés tirou água da rocha. A água saiu. O povo bebeu, mas ele não entrou na terra prometida. Porque o nosso resultado não é medido pelo que os homens falam. Os homens aplaudiram a Moisés e Deus o reprovou. Os homens gritaram, crucificam para Jesus. E o Senhor o honrou. Eu quero te convidar a ficar de pé. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Essa manhã é manhã de ceia, manhã de comunhão, manhã de sentar à mesa com o Senhor. Três conselhos para você nessa manhã. Seja humilde. Visita o teu coração, seja quem Deus te criou para ser. E traga o céu para a terra. Essa é a sua responsabilidade como discípulo de Jesus. E, queridos, nós vamos pregar essa palavra enquanto Deus mandar. Nós precisamos viver uma mudança radical de mente, de comportamento, de ação, porque Jesus está voltando. E Ele quer encontrar a noiva dele íntegra, adornada, lavada. E isso diz respeito aqui dentro. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã e eu não vou orar por você. É o seu momento com o Senhor.
A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não tenho capacidade de examinar você. Só você pode se examinar. Só você pode se examinar agora. Só você pode orar ao Senhor. Só você pode falar com o Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Se você sentir no seu coração de vir ao altar, venha ao altar. Se você sentir no seu coração de ajoelhar no seu lugar, pode ajoelhar no seu lugar, você tem liberdade. Mas se essa palavra falou que o teu coração não permita que o seu coração se feche, você sai da mesma forma. Em nome de Jesus.